Até eu ter lido este livro, nunca tinha lido nenhum assim. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Mónica Liz é açoriana, da Ilha Terceira, é licenciada em Direito e logo depois do curso foi para a Guiné-Bissau, onde viveu 5 anos. Lá criou o blog Mini Saia, que lhe mudou a vida, tirou um curso de styling e de consultora de imagem, temos que falar, profissão que exerce hoje. Tem carta de condução, mas não conduz. Porquê? Porque tens medo ou medo é só de ratos? Das duas coisas, mas é algum receio. Sim, tirei a carta nos Açores e nunca pratiquei muito, só um bocadinho na Guiné e em Lisboa ainda não aventurei. Não vais para a rotunda do Marquês de Pombal? Não. Eu lembro que era assim, que é de Lisboa, não é? Vai o perceber sítio isto. mais É assustador. mais assustador, sem dúvida. Mas medo de ratos também confirmas, não é? Sim, foi um bocadinho por causa da minha avó materna, que foi uma espécie de segunda mãe. Ela tinha medo e gritava imenso e acho que por causa dela fiquei com esse trauma. Eu acredito, a minha fobia a baratas é completamente por causa da minha mãe. Pois. Só que agora tento ser valentona à frente dos meus filhos e não dá. Eu também tento ser com as minhas miúdas, mas elas acham os ratos muito fofinhos, mas é? eu não acho assim tão... Então não nos passaste tu a fobia. Não, felizmente não. A Mónica é extremamente poupada, de tal maneira que aos 27 anos comprou a primeira casa a pronto. Verdade. Que maravilha! Sem dúvida. Foi também um bocadinho por causa do trabalho, foi um bocadinho e todo por causa do trabalho na Guiné-Bissau, que era bem remunerado. Eu na altura estava lá, não havia muito para gastar e fui poupando e permiti comprar uma casa pequenina, é certo, mas ficou logo paga e foi a minha primeira casa durante muitos anos. Boa, já parabéns, isto é Obrigada. Um achievement. Aos 8 anos criou e ensinou uma peça de teatro com colegas da escola. Fez também teatro em palcos nos Estados Unidos e no Canadá. A mesma peça de 18 anos? Não, Claro foi outra. Conta, Foi ligada à tradição das danças e dos bailinhos de carnaval, que é uma tradição da Ilha Terceira. A Ilha Terceira é considerado dos sítios onde há a maior expressão de teatro popular do mundo, no Carnaval precisamente. Quase todas as freguesias fazem um grupo e andam à volta da ilha desde sábado, sexta-feira até terça-feira, ininterruptamente, em várias salas de espetáculo. Nesse grupo em concreto eu participei em comédias e esse grupo era trágico, é chamada dança de espada, não é o bailinho. Não há muitas danças de espada hoje em dia, estão em vias de extinção porque, para além de serem mais densas, dão mais trabalho, o custo é maior porque isto envolve dançarinos e também uma peça de teatro que atua no meio. Isto é um bocadinho a ver com Gil Vicente, o Teatro Gil Vicente vem um bocadinho daí e acho que há algumas manifestações no Alentejo e no Algarve que ainda estão ligadas a isso. E vocês foram para os Estados Unidos e para o Canadá? Fomos, na altura da Páscoa, tivemos lá 2 semanas na zona de Boston e depois fomos para Toronto e para Montreal. Foi sempre non-stop, tudo de autocarros. Tinhas que idade? Foi no último 17, foi no último ano, 12º ano, antes de vir para Lisboa. E ainda à veia de atriz ou de argumentista? Eu na altura queria ser atriz, era um dos meus sonhos, aliado ao sonho de ser advogada. Tirei o curso de Direito, a parte do teatro ficou adormecida, mas gosto. Boa, que giro. Então agora vamos conhecer-te enquanto leitora. Também foi aos 8 anos, na altura que escreveste a peça de teatro, sim. que descobriste o prazer da leitura. Sim, sem dúvida. Antes já tinha lido os livros da Anitta, acho que toda a gente com os 40, como eu tenho, 41, leram na altura a Anitta, mas aos 8 anos uma vizinha deu-me 2 livros dos 5 da Enid Blyton. Eu não conhecia, confesso que quando olhei para a capa assustei-me um bocadinho porque eram aquelas edições antigas, capa escura, não eram muito apelativos, mas comecei a ler e apaixonei-me por aquilo e foi desde então que veio esse bicho da leitura. Li tudo o que consegui apanhar dela, adorei os 5, li e reli várias vezes, uns comprados, outros emprestados, outros da biblioteca. E desde então não mais parei. E as Gêmeas também leste? Li as Gêmeas, o Colégio Santa Clara, adorava, os 7, a Aventura. Pois, todos os livros desta geração. Sim, tudo o que apanhei, porque ela própria tinha alguns livros que eram a Aventura, acho que era a Aventura assim. Depois é que surgiram a Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães com a Aventura, que também adorei e devorei, sem dúvida. E depois mais crescida, Isabel Allende. Sim, gostei muito. Li A Casa dos Espíritos, foi o primeiro que li dela. Foi um livro que me marcou. Gostei muito da trama em si. E lembro-me de uma passagem que gostei em particular, que ela dizia que
as crianças que nasciam de pés eram como que abençoadas, porque era um parto difícil. Se elas tinham safado, sim, e no meu caso em concreto, para além de ter nascido de pés, tinha o cordão enrolado à volta do pescoço, ninguém sabia, e foi um parto muito complicado de várias horas. Na altura não havia ecografias. Foste um milagre. Foi um milagre e a minha mãe foi uma valente. Foram muitas horas e felizmente nasci bem, muito enfasadinha. Tenho uma panca com o problema dos pés gelados. Eu sofro muito com os pés gelados e eu acho que tem a ver com o parto, porque devo ter passado tantas horas com os pés frios para nascer, que hoje em dia, mesmo de verão, preciso de meias. Preciso de meias para dormir. Eu preciso de saco de água quente e nasci cabeça para baixo. Pronto, então não deve ser. É má circulação, não? Sou friorenta. Olha, bem-vindo ao clube. Também sou. E eu estava a dizer, além da Isabel Allende, eu li Isabel Allende, eu tenho uma relação. Eu tive um mau começo. Eu li Casa dos Espíritos também, como tu, gostei muito. E lembro-me que o filme tinha 3 gerações e o livro tinha 4 gerações, ou vice-versa. Lembro-me que era completamente diferente o livro do filme. Eu acho que nunca vi o filme completo. Pois, portanto, é diferente. Fiquei com a ideia só do livro e as sensações que o livro me passou. Ok. E depois li, mas foi azar. A minha mãe é grande fã da Isabel Allende. Sim, e então eu cresci com ela lá em casa, com os livros dela lá em casa. Mas eu comecei por ler o Paula, e o Paula é uma história tristíssima, que é a filha que ela perde. Sim. E eu tinha perdido uma grande amiga nessa altura. Portanto, de repente comecei com um livro, meu Deus, isto não está a fazer bem. E então, sem querer ler Isabel Allende. Sim. Os outros livros nada têm a ver com este. Eu acho que o Paula foi dos poucos que eu nunca li. Pois, é triste. Não, eu sei que é triste e não estou para aí virada. São escolhas, claro, está certo. Sim. Outra autora que tu disseste que gostas muito e que descobriste neste podcast. Verdade, sem dúvida, descobri a Dulce Maria Cardoso. Foi também por ouvir falar aqui, acho que bom. A Ana Sofia Martins falou do livro. Foi no episódio número 15. Sem dúvida, e também a Joana Marques também sim, falou. Senhora, no episódio número 16. Sim, falaram do livro Eliette, sim, agora é outro. Eliette. Eu, entretanto, fui à biblioteca e descobri o Retorno, que depois percebi que é um dos também muito mais vendidos sim. dela, e adorei o livro, li-o num instantinho. É um livro muito bom e já tenho outros na lista para ler. E a Eliette está na lista também. Sim, eu aprendi com a Ana Sofia e com a Joana Marques, eu quero ler esse livro, mas que há continuação que ainda não saiu, portanto estou... Sim, estou expectante. e a própria autora é muito acessível. Eu quando li os livros dela, o livro dela, identifiquei-a no Instagram e ela respondeu, foi muito querida. Ai, que giro! Agradeceu. Fiquei comovida até. Fantástico, grande Dulce Maria Cardoso. Que maravilha, e fico contente por ter sido com estas conversas. Foi aqui. Já tenho uma lista grande para ler e já me aconteceu também ouvir aqui falar de livros. Aconteceu com o Olive Kitteridge. Sim, foi a Catarina Raminhos e mais alguém. Helena Magalhães, boa. Eu li, eu apontei para ler. Depois, a páginas tantas, comecei a olhar para a capa e lembrei-me que já o tinha lido na biblioteca. Que engraçado. Tinha requisitado e tinha lido. Então agora também tens tinha gostado. É Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. Exato. Tens que ler a continuação. Sim, que há, dizem muito bem, dizem ainda melhor. Sim, fiquei curiosa para ler a continuação, mas lá está, também é questão de ir buscar muitos livros à biblioteca ou ler livros que não são nossos, páginas tantas nós esquecemos, e a mim acontece-me isso às vezes. Com este, depois de olhar tanta vez para a capa, pensei, não, mas eu já li este livro, e depois confirmou-se. Que bom. Olha, fico contente, boa. Outros autores que hoje adoras, Colin McCullough e o teu conterrâneo Álamo de Oliveira. Sem dúvida, sim. O Álamo de Oliveira é meu conterrâneo, é da Ilha Terceira, é da mesma freguesia e tudo, a freguesia do Raminho, e é uma pessoa que está presente na minha vida desde sempre, porque ele é a pessoa que dirige o grupo coral da minha freguesia. Eu pertencia ao grupo coral e para além disso, sempre que havia essas manifestações de teatro, ele também passava por lá para ensaiar, porque ele também fundou o grupo de teatro Alpendre da Ilha Terceira. E eu comecei a ler as coisas que apanhava do Álamo, que não era muito fácil. Ele infelizmente não tem muita coisa escrita, nomeadamente a nível de romance não tem muitos, mas o primeiro que eu apanhei foi Até Hoje Memórias de Cão, que é um livro que eu pessoalmente gosto muito. Já devo ter lido para aí umas 3 vezes, sendo que a última foi há muito pouco tempo. E é curioso que a primeira vez que o li devia ter uns 17 anos, para aí.
estava longe de pensar que a minha vida iria ligar-se à Guiné-Bissau, e precisamente porque o livro dele é sobre as memórias de Cão enquanto soldado na Guiné-Bissau. Portanto, muito longe de o livro, de perceber a ligação que teria com o livro. E é curioso também que a primeira vez que peguei no livro, ele na Guiné, enquanto soldado, ele diz que o livro não é autobiográfico, mas ele, enquanto soldado, recorda muito as vivências da terra. E eu, a primeira vez que li, gostei particularmente da parte em que ele retrata as vivências da terra. A última vez que o li agora já não tem nada a ver, portanto já ligo muito às memórias da Guiné e faço também uma ponte com as minhas memórias e, claro, continuo a gostar muito daquilo que ele fala da terra. Ele fala inclusivamente de um homem cujo nome coincide com o meu bisavô, portanto, apesar de... Da tua ilha, sim, também sim. viveu na Guiné. Vocês têm essas coincidências. Sim. E como ele fala de várias pessoas da terra, inclusivamente dessa pessoa que tem o mesmo nome que o meu bisavô, eu pedi à minha mãe para falar com ele e para perguntar se era mesmo o meu bisavô, ao que ele respondeu que o livro não era bem autobiográfico, mas pronto, fica a pergunta no ar, mas a minha mãe achou que seria, e eu também acho. Este livro, até hoje, Memórias de Cão, do Álamo de Oliveira, é sobre a guerra colonial portuguesa. Sabes que o Francisco José Viegas, ele escreve o prefácio deste livro, e eu adorei esta frase que diz o Francisco José Viegas: os anjos devem voar. Se voam, devem escrever como se escrevem algumas das melhores páginas deste livro. Grande elogio. É verdade. Eu acho que as pessoas não têm muito a ideia de quem é o Álamo de Oliveira e a sua obra, mas quem conhece gosta de facto profundamente e quer ler as outras coisas também, porque ele escreve de forma muito, muito interessante. Este livro até ganhou um prémio, Maré Viva, da Câmara Municipal do Seixal. E há outro livro também, já agora, que partilhamos, do Álamo Oliveira, que tu também gostaste muito, não é? Que é o Já Não Gosto de Chocolates. Sim, sem dúvida. Este é mais ligado à diáspora açoriana nos Estados Unidos, porque, lá está, nós temos uma grande ligação, costuma-se dizer que todos os açorianos têm pelo menos um familiar nos Estados Unidos, e eu acho que confere. No meu caso particular, tenho uma tia paterna a viver lá. Eu também fui lá com 16 anos. Fui passar umas férias durante 2 meses. Foi um choque. Foi na zona de Boston também, de Massachusetts. E fui um bocadinho sozinha. Fui com a minha avó, mas a minha avó veio-se embora e eu fiquei em casa. Aos 16 anos. Isto é ótimo! Sim. Foi, mas foi um bocadinho choque, porque lá está, um bocadinho aqui à imagem da personagem do livro, que... Lá está, havia muito aquela ideia que nos Estados Unidos é que era bom, e ainda se usa muito algumas expressões ligadas a isso nos Açores, mas quando se chega lá há um impacto com a realidade, porque as coisas não são bem assim, há muita dificuldade a nível familiar, enquanto que nos Açores as famílias estão numa espécie de bolha. Nos Estados Unidos, toda aquela união familiar que se calhar existia perde-se. Ele fala muito aqui desta situação. A personagem principal, que adorava chocolates sem nunca os ter comido, quando chegou aos Estados Unidos... Porque o livro aqui, a personagem principal já está na terceira idade e ele vai recordando as histórias, e a família, quando o vai ver ao lar de idosos, leva sempre uma caixa de chocolates, e ele já não gosta de chocolates e no fundo não gosta quase de toda aquela experiência e do facto de ter ido para os Estados Unidos e da família se ter desmembrado e tudo isso. Portanto, é um livro muito interessante também, precisamente por abordar esta temática, que de facto a imigração continua a ser atual, não tanto com portugueses, mas com outros países. Já Não Gosto de Chocolates. Já está traduzida em inglês e em japonês. Sim. É bom sinal, quer dizer, correu bem, não é? Outro livro que tu nos trouxeste, que eu adorei este livro, li há anos, já nem me lembrava da história, mas lembro-me que adorei, que é Os Pássaros Feridos, da Colleen McCullough. É maravilhoso este livro, sem dúvida. Eu... lembrava-me vagamente, quando miúda, dos meus pais verem esta série na televisão e eu ter a ideia do autor, do ator, desculpa, mas quando peguei no livro foi de facto um encantamento, porque a história é muito bonita, é uma história de um amor quase proibido entre uma jovem e um homem um bocadinho mais velho que era padre. Há uma altura que nós achamos que eles estão quase a ficar juntos, não vou contar muito mais, mas porque
se não. Podemos explicar que era uma família que vivia na Nova Zelândia e muda-se para a Austrália, para um rancho da tia que não tem filhos e os sobrinhos serão os herdeiros. Só que a tia também gosta do Padre Ralph. Pois é. E a toda a gente acha piada ao Padre Ralph. E é complicado. Pronto, aquele é um amor proibido. E a história, a forma como está escrita, é de facto apaixonante. Entretanto, apaixonei-me pelos romances de Colleen McCullough e já li muitos mesmo. O último livro dela, que eu lá tenho para ler, é O Último Homem de Roma, ou é o Primeiro Homem de Roma, acho que é o Primeiro Homem de Roma. E estou com algumas dificuldades porque é um livro um bocadinho denso, muito passado na Roma Antiga, com os nomes da Roma Antiga, mas entretanto o meu marido, que é formado em português, latim e grego, já pegou no livro e está a gostar muito. Portanto, eu vou-lhe dar uma hipótese, porque todas as pessoas que já leram dizem que é uma obra-prima dela, que é de facto um livro muito bom, um livro denso, grande. O Primeiro Homem de Roma, não é? Sim, sim. Está bem. E este que tu trouxeste como um dos favoritos, que eu também adorei, é o Pássaros Fritos, da Colleen McCullough. Ela é uma romancista australiana, tem 11 romances, tem 2 séries, lá está, Os Senhores de Roma, são 7 livros. Outra série que é Carmine Delmonico, não sei como é que se diz, Delmonico, 5 livros, e eu lembro-me, outro livro que eu gostei imenso dela, já não me lembro também da história, mas também é como o Pássaros Fritos, em tragédia, saga familiar, raízes numa terra que vão para outra terra, desconhecida, e chama-se O Toque de Midas. Já li. Boa, muito bonito esse livro, sim, não é? sem dúvida. Lembro-me que adorei também. Sim, sim. Esta autora, a Colleen McCullough, ela escreveu uma biografia e escreveu uma memória, eu não li, mas adoro o título, que é em inglês, Life Without the Boring Bits. É a vida sem as partes chatas. Adoro este título. Também não li ainda. Mas fiquei curiosa. Exato. Outro livro que tu trouxeste, eu adorei, e eu que tenho um problema, infelizmente, que é, esqueço-me de... Há livros que eu lembro-me que adorei, já não lembro da história. O que me assusta aqui é quando foi recente a leitura. E esqueço-me, e acontece-me cada vez mais, mas com muita frequência. Mas este livro eu li há muitos anos e nunca mais me esqueci e adorei. Sei que há em filme, mas nem vi. E não vejam, leiam, este livro é muito especial. Um Dia, de David Nichols, conta lá. Bem, lá está, foi um livro que começou a falar-se imenso dele, houve uma espécie de um boom, e eu peguei também no livro e li num sopro, li num instantinho, lê-se muito bem. É engraçado porque é a história de um casal que todos os anos se encontra num dia diferente. Mas eles não são um casal, é um homem e uma mulher. Sim, que há ali uma química. Eles conhecem-se no dia 15 de julho e passam um dia inteiro, no dia da formatura, quando acabam, se tiram a licenciatura, sim. Passam um dia juntos e um dia incrível. Exato. E depois cada um tem que seguir vidas diferentes, não é? É isso. Mas depois, a cada ano, cruzam-se e depois vamos vendo a progressão da vida deles, mas a forma como a química continua a existir. É muito bonito e chamou-me também muita atenção pela forma como está escrito, porque lá está, é uma ideia tão simples, fazer um livro sobre um dia da vida da pessoa e juntar 2 pessoas, mas pelo menos até eu ter lido este livro, nunca tinha lido nenhum assim. Isto foi super original. Sim, agora eu acho que há mais. E corrijo-me se eu estiver errada, eu lembro-me na altura era muito original, agora há mais. Agora eu lembro, por exemplo, a Colleen Hoover tem um livro chamado 9 de Novembro, que é também um rapaz e rapariga, mas eles combinam encontrar-se todos os dias 9 de novembro. Portanto, está combinado. Daqui a um ano voltamos a ver-nos. É combinado. E corrijo-me se eu estiver errada, mas no livro Um Dia, eles não sabem que calha sempre no dia 15 de julho, ou seja, o narrador é que escolhe, ou seja, o autor. Sim. Acho o 15 que de julho, mesmo que eles se encontrem anos depois, e é sempre o 15 de julho, e pronto, e às vezes estão em vidas diferentes, aliás, estão em vidas diferentes, mas eles não sabem que é sempre o 15 de julho. Nós, leitores, é que sabemos. É que sabemos, sim. É isso. Curiosamente, há pouco tempo vi o filme por acaso, comecei a ver o filme, começou-me a cativar e só passado algum tempo é que me deu o clique e eu percebi que era o livro que eu tinha lido. Mas sim, como é que ia acabar? Pois, exato. Mas lá está, é daqueles livros que têm mesmo que ler e o filme depois um dia vejam se quiserem, mas têm mesmo que ler o livro. Sem querer ser spoiler, vou só dizer uma coisa. Chorei imenso. Não digo mais nada. Choraste também? Não chorei, mas acho que... Percebes que eu tenha chorado? Sim, mas comoveu-me, sim. E prendeu-me. É daqueles que a gente fica assim a pensar um bocadinho na história. Sim. Este David Nichols, este autor, é escritor, é argumentista, é inglês e ele também tentou ser ator, só que segundo o próprio, não tinha nem talento nem carisma.
Mas é um ótimo escritor. Ainda bem que dúvida. mudou de, não é? É verdade, é verdade. Olha, vamos aqui trazer mais um livro que tu trouxeste, que isto é um clássico, aliás, foi escrito mesmo no século XIX, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Sim, sim. Eu, quando acabei o curso, comecei a trabalhar como estagiária num escritório e tinha uma colega, que era a Patrícia, que me falava deste livro com tanta paixão, depois emprestou-me e eu gostei imenso também. Li num fim de semana, é uma história muito bonita, também de uma paixão e de um amor que acabou tinha muitas dificuldades para se concretizar. Creio eu que ela era pobre e ele era. Ela era órfã, sim, adotada sim. por uma tia que Já não li era, há muito, muitos anos, não era muito uma boa tia, digamos assim. Houve ali assim, um arrufo entre as duas e a tia envia para uma instituição Pois onde ela foi, passou sim, 8 sim. anos. Pois foi. E depois deu aulas durante 2 anos, isto é Jane Eyre, não é? E depois segue viagem, arranja um novo emprego e é lá que ela conhece o Mr. Rochester. Sim, sim, sim. Eu lembro-me imenso deste livro porque eu estudei inglês em miúda, não é? Como todos nós, pronto, mas tive o extra escola e era leitura obrigatória. Sim, sim, Portanto, eu tinha sim. pai 14 ou 15 anos Quando leste. e às vezes corre mal quando a leitura é obrigatória. E lembro-me que adorei a Jane Eyre, o É livro. muito bonito, sim. E lá está, é uma história antiga, mas que podia ser escrita atualmente, porque continuam a existir amores proibidos e relações difíceis. Não deixa de ser uma história de amor, não é? Sou um bocado apaixonada e romântica aqui nos meus livros. Já viste, os Passas Feridos acaba por ser a trama acaba por ser um bocadinho parecida. Mas pronto, acho que estão os dois muito bem escritos e vale a pena ler. Olha, vale a pena, Vale lá a está. pena, Ai, é que bom. verdade. Fico sempre contente quando isto sai. Sabes que a Charlotte Brontë, este livro, Jane Eyre, foi primeiro editado em 3 volumes e não com o nome da autora. Ela tinha um pseudónimo que era, eu não sei dizer bem este nome, porque não parece inglês como ela, que é Currer Bell. Currer Bell. Pronto, não sei dizer muito bem. Não sabia. Gira em 3 É giro, volumes. sim. E depois lá assumiu o nome dela. Sim. Olha, a propósito do teu gosto literário, eu sugiro aqui não é a minha surpresa final, como eu sei que tu és uma querida ouvinte do meu podcast que vais Sim, me é dando. verdade, é verdade. E obrigada por isso. Nada, parabéns. Muito obrigada. Já não é surpresa que eu te dou um livro no final. Isto fica só aqui a recomendação e para quem também nos está a ouvir, claro, que é uma série, são os livros que eu sugiro. Só há aqui um problema que é uma série de 7 livros e é romance. São as 7 Irmãs, da Lucinda Riley, é uma irlandesa, que olha, até morreu este verão e fez-me essa confusão porque eu estava a lê-la quando soube da notícia. As 7 Irmãs, Seven Sisters. Então são 7 irmãs adotadas por um homem muito bom e ele morre no início da história. Não estou nada a ser spoiler, esta é a premissa, vá. Ele morre e deixa uma carta a cada filha para ela descobrir o passado delas. Elas não sabem de onde vêm. Sim, sim. E cada livro, cada irmã é a descoberta do seu passado, das suas origens. Ok. E é muito giro porque tu estás a gostar tanto da história no presente que quando de repente salta para o passado, porque quando ela começa a descobrir, tu vais se calhar às vezes aos avós delas, ou aos Sim, pais, sim, ou aos sim, bisavós, sim. e tu pensas, que chatice, estava a gostar tanto da história do presente, agora vou começar uma nova história. Ficas tão dentro da história do passado que quando voltas para o presente, que está Já te alterna, custa outra já te vez. custa. É giríssimo, prende-te os paralelos todos desta história. sim. O romance dentro do romance são todos bons. Giro. E porque é que fica como sugestão? Porque isto é, quem lê em inglês, são 7 livros e saiu há pouco tempo, enfim, no verão passado, o último livro das 7 irmãs. Quem lê em português, só há 2 traduzidos. Ok. Mas fica aqui uma dica, que a minha mãe também gostou muito desta série, e então comprou online em brasileiro. Ok. Portanto, não ficam as pessoas à parte. Ok. Conseguem acompanhar. Sim, as 7 irmãs da Lucinda Riley. Antes de irmos para o livro que eu te vou oferecer, tu sofreste uma história da tua vida que dava um livro. Sofreste naufrágios. Verdade, na que Guiné-Bissau. É assim, lá a Guiné tem os Bijagós, que são um arquipélago de ilhas maravilhoso, lindo de morrer, com ilhas virgens, algumas delas, umas habitadas, outras não. E quando eu lá vivi, as condições para lá chegar eram um bocadinho complicadas. Os barcos não eram os melhores. E houve 2 situações complicadas. Uma delas numa piroga de madeira que entrava a água. O motor falhou pouco depois de nós sairmos de Bissau e atiramos a âncora e a corda da âncora rasgou. Portanto, fomos salvos por um barco que fazia contrabando de madeira e que nos levou para uma margem, mas que não nos podia levar para mais lado nenhum. E Ainda eras dada como cúmplice de contrabando. não tínhamos rede de telemóvel e eu era a única pessoa que tinha levado bolachas e água, mais ninguém tinha levado nada. Tínhamos uma grávida guineense connosco também no barco. Vocês eram quantas pessoas à volta de? Éramos para aí umas 12 ou 13, sim, Bolas. porque era uma piroga grande. Resumindo e concluindo, só para aí às 4 ou 5 da tarde é que se conseguiu um risquinho de internet no telemóvel.
tivemos que ligar para um colega nosso, guineense, professor, porque não havia... A única pessoa que tinha rede daquele telemóvel que nós conhecíamos era esse senhor. Pedimos a ele para ir ao bairro da Cooperação onde nós vivíamos, para chamar o responsável, e para aí às 9 da noite foram-nos buscar num barco dessa ilha e acabamos por passar a noite na ilha, quando a ideia inicial era ir e vir no mesmo dia. Portanto, acabou por ser giro, porque o Belém é uma ilha muito interessante e valeu a pena pelo passeio. Também vale a pena. E de passar a noite, deixa-me só perguntar, mas numa casa senhorial que arranjaram e fizeram uma comida para nós. Pronto. Ainda bem que havia telemóveis. Sim, sim. A segunda situação foi mais complicada, porque aí já fui com o meu namorado, atual agora marido, e fomos com um grupo de colegas para Orango, que é a ilha mais afastada dos Bijagós. Tem este nome por causa dos... hipopótamos que existem lá. Que são perigosos. Sim, mas eu nunca os vi. E o que é que aconteceu? Nós também saímos de Bissau para aí a 1 da tarde e a ideia era chegar às 5, porque aquilo ainda é longe. Levávamos 2 motores, um deles falhou e o segundo começou a dar muitos problemas. A páginas tantas anoiteceu, porque o segundo motor, entretanto, estava sempre a dar problemas, não estávamos a conseguir andar. E tu andar. ver, vai-me acontecer, já estavas a ver... A outra situação foi depois desta. Esta foi a primeira. Okay. E o que é que aconteceu? Anoiteceu, não havia luzes, não havia, os telemóveis também não estavam a funcionar, os rapazes que levavam o barco perderam-se, perderam completamente o sentido de orientação, porque não era uma noite de lua, as ilhas não têm luz, não havia luz em lado nenhum. Pois, e já havia telemóveis, mas não havia Waze. Sim, GPS. E não, os telemóveis na altura não estavam a apanhar rede naquele sítio em concreto, porque as ilhas têm pouca rede. E acho que a situação ainda não deve estar muito, muito diferente. Resumindo e concluindo, o rio e o mar estava um bocadinho mexido, uma colega nossa entrou em pânico, não sabia nadar, há páginas tantas coletes para toda a gente. Depois, para aí já perto das 10 da noite, conseguimos um risquinho de internet, de Wi-Fi, de telemóvel, desculpa, e ligou-se para a ilha, e lá da ilha disseram-nos que iam atirar foguetes very light, e para nós nos posicionarmos em cada ponta do barco, olhar para o horizonte para tentar perceber se viam os foguetes ou não, para irmos depois naquela direção. Felizmente vimos, e fomos naquela direção, e chegamos, era perto da meia-noite à ilha. Que aventura! Sim. Nessa temi um bocadinho pela vida e rezei um bocadinho. A outra foi tranquila, porque estávamos colados à ilha, mas não podíamos sair porque a zona onde estávamos era uma zona de floresta e não era muito recomendável. Agora essa, estávamos mesmo no meio do rio-mar, e depois há aquele problema que é uma zona com muitos bancos de areia, portanto na maré baixa podemos correr o risco de ficar presos. Sim, já gastaste 2 vidas, foi a nascer com o cordão umbilical no pescoço e foi esse naufrágio. Sim, já gastaste 2, Mónica. Menos essas 2, sim. Vamos lá ver. Olha, autor ou autora com quem jantavas? Eu pensei na Enid Blyton, porque foi uma autora que me acompanhou muito nos meus primeiros anos de adolescência e sempre senti um fascínio por todo o universo que ela criava, que era um universo quase idílico das ilhas. Eu também sou das ilhas e acho que gostava de lhe perguntar de onde é que veio também a imaginação para criar todo aquele universo de aventuras, porque é preciso ser-se muito divertido e ter uma mente muito divertida para conseguir criar aquelas histórias todas. Até o Nodi. Sim, é verdade, até o Nodi. Pouca gente sabe que ela criou o Nodi. É verdade, o Nodi também é da autora dos 5 e das Gêmeas. Sabes que nós temos uma autora portuguesa, que é a Sara Rodrigues, aliás, Sara Rodi, que foi aceite. Portanto, no fundo é como se tivesse ganho a oportunidade e com mérito incrível de continuar a história das Gêmeas, da Enid Blyton. Portanto, eu chamo-lhe Enid Blyton portuguesa. E a Sara Rodi tem... Eu já ouvi falar do trabalho dela, mas não sabia que ela tinha sido autorizada a isso. Fantástico. E a Sara tem muito trabalho feito, tem muita obra feita, eu sou fã dela. Aliás, tem uns livros que era 100 histórias para contar. Já nem me lembro, mas eu lembro-me que era uma história que era os planetas, e era o planeta do A, B, C, o abecedário inteiro, e ela conseguia contar histórias sempre a começar, tudo em A, o nome das pessoas, o vocabulário. Incrível, ela tem uma imaginação incrível. Sim. E então, sendo tu fã da Enid Blyton e gostas de boas leituras e gostas de romance, a Sara Rodi escreveu um livro muito giro que é o Quanto Amei, que é Fernando Pessoa e as mulheres da sua vida. Como assim? E é o livro que eu te trago para te oferecer. Muito obrigada. Não conhecias? Não. Olha, boa, então fico contente. Portanto, mais do que a Ofélia ou a mãe dele, houve várias as mulheres que... Já ouvi falar deste livro, mas nunca tinha lido. Boa. O Quanto Amei, este livro levou uma pesquisa de 7 anos.
Uau. Trabalho feito mesmo. E é da Sara Roddy e espero que gostes. Muito, gostei muito. Muito obrigada. Obrigada pelo eu. convite, gostei muito da oportunidade e espero que as leituras por casa saiam mais ricas disto tudo. Que bom. Obrigada, Obrigada. Mónica. Para a semana a mais.